4 tipos de comportamentos que você não deve ter, 4 tipos de pessoas que você não deve ser. E se caso você convive com alguém assim, tome bastante cuidado. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre comportamentos. Vamos lá! Nós sabemos que os nossos comportamentos, eles impactam em muitas áreas de nossas vidas. Eles impactam em nossos relacionamentos. Eles nos tornam pessoas agradáveis para se conviver ou também pessoas desagradáveis para se conviver. Então eu considero extremamente importante nós tirarmos um tempinho do nosso dia ou da nossa semana para refletir acerca de nossas ações, para que nós possamos consertar coisas que precisam serem consertadas, porque vai ser bom tanto para nós quanto para os outros. Então tem alguns comportamentos que não são nada legais e que a gente tem que ver se estamos errando nisso para poder consertar. E o primeiro comportamento que eu quero falar para você, que é um tipo de pessoa que você não deve ser, é uma pessoa provocadora. Sabe como as pessoas provocadoras se comportam? Elas ficam o tempo todo cutucando alguém, cutucando as pessoas. Não consegue viver em paz e não consegue também deixar ninguém em paz. Porque geralmente, quando a pessoa é muito provocadora, gosta de provocar os outros, é porque ela não tem paz dentro de si. E isso acaba refletindo em seus comportamentos. Então a pessoa provocadora, ela cutuca uma aqui, cutuca a outra ali. Ela não sabe ficar em paz. Se ela entra em carro de aplicativo, ela procura confusão. Se é na hora de sair, ela procura confusão. Se ela vai para um lugar, para um mercado, ela procura confusão com alguém, solta alguma indiretinha para alguém, vai na rede social, coloca indireta para alguém, sendo que a gente pode chegar para a própria pessoa e falar o que a gente tem que falar. Eu era esse tipo de pessoa aqui, eu mandava muito indireta para os outros lá nas redes, eu era terrível. Só que depois eu pensei, nossa, eu posso chegar para a pessoa e falar diretamente para ela o que eu tenho de falar para ela. Não precisa eu ir para as redes, ficar soltando indireta, soltando piada para a pessoa. Eu posso falar diretamente com a pessoa o que eu tiver de falar para ela. E isso me tornou uma pessoa mais clara, mais transparente. Eu não fico fingindo nada, eu sou bem realista mesmo. Falo o que eu tiver de falar. Pode ser difícil para mim falar, como também pode ser difícil para a outra pessoa ouvir o que eu tenho para falar. Mas eu prefiro falar diretamente com a pessoa. Porque esse tipo de comportamento afasta as pessoas de nós, nos afasta das pessoas também. E uma coisa que eu observo é que pessoas assim terminam ficando sozinhas na vida. Eu conheço pessoas que estão assim, envelhecendo sozinhas e não é sobre um propósito, não é porque tem que ser assim ou não é porque ela quer assim. Ela quer ter pessoas perto dela, mas os comportamentos afastam as pessoas. E então a pessoa está terminando a vida sozinha, não é porque ela quer terminar a vida só, mas porque realmente as atitudes dela, os comportamentos que ela tem, afasta as pessoas ao invés de aproximar. Então esse tipo de atitude de ficar provocando as pessoas, isso é muito desagradável e também gera muitas desavenças. Então pessoas estruturadas, pessoas boas, pessoas que são de paz, que gostam de paz, não vão querer ficar perto da gente se nós tivermos esse tipo de comportamento. Então, observe se você tem esse tipo de atitude com alguém, se você passa por isso. E se caso você tiver alguém assim perto de você, pode ter certeza que uma hora tu vai se estressar com ela, porque já aconteceu muito comigo. Então hoje eu me policio muito quando eu percebo, se for no celular, eu já nem respondo mais. Deixo a pessoa falando sozinha, porque eu já sei que aquilo vai me gerar um atrito, porque eu vou me irritar, porque ninguém é de ferro. Então, se caso você convive com alguém que tem esse tipo de atitude aqui com você, frequente, vigie, fique em alerta, para que você não venha se irar a ponto de pecar. Então, esse é o primeiro tipo de comportamento que nós não devemos ter. É de sermos pessoas provocadoras. A segunda atitude, comportamento, que você não deve ter também, porque não é legal. Faça o possível para não ser uma pessoa murmuradora. A murmuração atrai coisas muito ruins para a sua vida, atrai muito peso espiritual para a sua vida. Então, tome muito cuidado com a murmuração. Não seja uma pessoa que murmura muito, que reclama muito das coisas,
Eu não vou dizer aqui que você nunca na vida vai reclamar de nada, que você nunca vai murmurar de nada. Isso pode acontecer em um momento ou outro, mas não faça disso uma rotina em sua vida. Que isso não se torne algo corriqueiro, que você pratica frequentemente, porque isso atrai muita coisa ruim. Você reclama do seu salário, você reclama do seu trabalho, você reclama da sua casa, você reclama de tudo que você conquista. Aí eu te pergunto, tu acha que isso vai atrair coisa boa para tua vida? Não vai, isso só vai atrair coisas ruins, coisas negativas, coisas péssimas para você. Então não cultive em sua vida o hábito de murmurar. E o terceiro comportamento que eu vou te falar aqui que você não deve ter, ou fazer o possível para não ter, é: não seja uma pessoa que não se contenta em ver a felicidade dos outros. Tem muita gente que não suporta ver o outro feliz, ver o outro prosperar, conseguir um cargo, prosperar financeiramente, ser feliz na vida amorosa. Tem muita gente que é assim. E sabe o que acontece quando você é assim? Quando você olha para a felicidade de alguém e você não consegue se alegrar com aquilo, isso significa que você está enxergando a felicidade, a prosperidade como algo ruim. E quando você enxerga uma coisa boa como algo ruim, você está consequentemente afastando aquilo de você. É como se você dissesse assim: isso daqui é ruim, então eu não quero isso para a minha vida. Então você afasta de você. Quando você enxerga a felicidade de alguém como algo negativo, você está afastando aquilo de você. E fora que isso é péssimo, né? Porque nós não temos que nos alegrar somente quando a vitória é nossa, somente quando o negócio deu certo para nós. Nós temos que se alegrar também em ver uma pessoa, sendo ela conhecida sua ou desconhecida. A gente tem que se alegrar com a vitória dos outros. Se a pessoa está conquistando algo de maneira lícita, é algo que Deus está proporcionando para ela viver, aquele momento, aquela fase, aquela prosperidade, ou seja lá o que for, nós temos que nos alegrar com aquilo. Então, isso aqui é algo bem sério também. E muita gente falha nisso. Eu já falei muito nisso. Até que um dia eu entendi que se alegrar com a vitória de alguém é uma decisão minha. Então, sou eu quem decido me alegrar com a vitória de outra pessoa. E quando eu entendi isso, pronto, eu parei de errar nessa área aqui. Então é sempre bom observarmos se nós não estamos tendo esse tipo de comportamento. E a última atitude que eu vou falar aqui, que você não deve ter, que nós não devemos ter, um tipo de pessoa que nós não devemos ser, é uma pessoa mesquinha. Sabe aquela pessoa avarenta, que ela não faz nada por ninguém, que ela não ajuda ninguém, e que ela até pode fazer isso, mas não faz por ruindade, porque ela não se importa com os outros, ela não gosta de abençoar ninguém, e ela tem muito, mas quanto mais ela tiver, melhor para ela, porque ela só pensa em si. Sabe aquele tipo de pessoa que faz questão de tudo, que não dá o melhor para o próximo, que, por exemplo, a pessoa come o feijão da marca tal, o arroz da marca tal, o frango da marca tal, mas aí quando ela vai montar uma cesta básica para dar a alguém, quando ela vai comprar algo para alguém que está precisando, ela vai lá e compra de uma marca inferior à marca que ela consome. Essa é uma atitude mesquinha. Quer ver outra atitude que eu acho super feio, que me dá até vergonha falar isso aqui? É quando eu vejo um pai ou uma mãe esconder um item dentro de casa, uma comida, para o filho não pegar. Porque o filho é assim, porque a filha é assim. Não é melhor você ensinar o filho: olha, eu vou colocar aqui, mas você use com moderação, e ensinar o filho, do que pegar o negócio e esconder. E principalmente quando o negócio é comida. Me dá vergonha até mesmo de falar isso aqui em um vídeo. Imagine que eu já vi várias pessoas fazendo isso, e isso é terrível. Então não seja uma pessoa avarenta, uma pessoa que não se importa com o próximo, que não ajuda quem precisa, sendo que você pode fazer isso. Não ignore as necessidades das pessoas que estão ao seu redor e que você pode de algum modo ajudar, porque isso não é legal. Então eu sempre falo com vocês da gente se examinar, porque tudo que eu falo aqui com vocês eu aplico em minha vida também.
Eu saio daqui do vídeo, eu já vou procurar alguma coisinha para consertar, ver o que eu tenho que colocar no eixo para colocar. Então, eu espero ter ajudado você com mais esse vídeo. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor. Importa que Ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.